O presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista hoje para o canal do Baldaço, no Baldaço Coffee Show, hoje pela manhã. E ele falou sobre muitas coisas importantes para o Inter, como o contexto atual do Colorado, as decepções de 2024, a Liga Forte, e sobre o Inter virar SAF ou não, e também a dívida do Esporte Clube Internacional, a dívida atual do Inter. E nesse vídeo eu te faço um resumo completo de tudo que foi falado na entrevista para o Baldaço, mas antes peço a tua inscrição aqui no canal, o like e um comentário sobre o que tá achando dos vídeos e também te falar da Betano, a grande parceira agora do canal Alento Colorado, que tu te registrando através do link que tá no primeiro comentário fixado, colocando o cupom promocional Alento Colorado, tu garante até R$1.000 de bônus na Betano. A Betano, que é patrocinadora oficial do Brasileirão, também da Copa do Brasil, a maior casa de apostas do Brasil. Valeu? Tamo junto e agora bora pro vídeo. Gente, vamos falar um pouco do momento atual do Esporte Clube Internacional, tanto no futebol quanto também na política, porque o Alessandro Barcelos concedeu essa entrevista pro Baldaço Coffee Show hoje pela manhã, e ele tá fazendo algumas entrevistas por vários programas esportivos aí, ele também já fez pros donos da Bola Rádio, né, e eu já trouxe um corte aqui do Ribeiro fazendo algumas perguntas pra ele, algumas duras perguntas, né, e hoje ele passou também de novo por um novo programa pelo canal do Baldaço, que eles também fizeram algumas duras perguntas, conversaram com o Barcelos, elogiaram os acertos e cobraram ali algumas coisas, algumas curiosidades, e eu separei aqui em tópicos, alguns tópicos que o Alessandro Barcelos falou nessa entrevista, que eu acho legal a gente trazer aqui, porque foi uma entrevista bem bacana. Se tu quer conferir a entrevista completa, vai lá no canal do Baldaço e tu confere em Baldaço Talk Show, no último vídeo ao vivo que ele fez, valeu? O Alessandro Barcelos, primeiramente, ele falou um pouco sobre a situação atual do Inter no futebol, né? Então, apesar de todas as exceções que a gente teve até agora em 2024, Gauchão, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, ele falou que o clima tá tranquilo, né? Porque também o futebol do Inter tá demonstrando um melhor futebol, o Esporte Clube Internacional, e também destacou o bom momento no futebol com o Mazuco, com o Roger e com o D'Alessandro, mas o presidente falou uma coisa muito importante, que eu acho que é sempre válido a gente destacar, que ele falou que ainda é pouco, né, que o Inter precisa conquistar títulos, então o Inter tá apresentando um bom futebol, mas até agora, nesse momento, não é aquilo que a gente tá esperando e que a gente tá almejando, e o presidente concorda com isso, tanto que ele que externalizou isso aí. Falou também, rapaziada, falou um pouco da demissão do Eduardo Cudê, o Baldasso perguntou pra ele, na verdade, né? Pô, tu não acha que tu demorou um pouco demais pra demitir o Cudê? Então, perguntou se no gauchão ali, quando a gente caiu do gauchão, não era o momento certo pra fazer isso, se era o momento certo ou não, né? E o presidente Alessandro Barcelos acabou dizendo que preferiu confiar na recuperação do trabalho, preferiu não trocar de treinador, que fez isso também com o Mano Menezes, quando o Menezes ainda estava no comando técnico do Esporte Clube Internacional, que preferiu segurar porque ele é contra a troca de treinador. Né, também falou que sobre a troca de técnicos aqui no Brasil, que o Brasil é um país muito resultadista no futebol, então que precisa ter um pulso firme para segurar o técnico, e aí comparou com outros times da Série A do Brasileirão, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, alguns outros times, Atlético Paranaense, que trocaram 10 vezes de treinador, enquanto no mesmo período o Inter trocou 6 vezes. Então ele fez essa defesa para a gestão dele, né, de 4 anos até agora, e disse que ele que segurou o Cudê, assim como fez com o Mano Menezes, justamente porque ele é contra essa troca de treinador e que confiava no trabalho, assim como todos confiavam, tanto que a oposição, na época da eleição, também defendia Cudê como técnico do Esporte Clube Internacional em 2024. Falou bastante do impacto da enchente, admitiu que o Inter vem de decepções em 2024, admitiu que o Inter vinha apresentando um mau futebol até então, mas que a enchente com certeza foi um agravante para tudo isso, que afetou bastante o desempenho da equipe, que houveram muitos jogos fora de casa, né, que o Inter teve que se deslocar bastante, fez uma intertemporada lá em Itu, se não me engano, ou Atibaia. E, cara, ele falou que depois que o Inter voltou pro CT, né, que depois que o CT foi reconstruído, o time não perdeu mais. Então, ele falou, coincidência ou não, depois que a gente voltou pro CT, o Inter não perdeu mais. O Inter, lembrando que tá 8 jogos invicto e agora vem de um empate contra o Corinthians. Agradeceu muito ao D'Alessandro, né, a gente sabe que os dois têm uma rixa política, digamos assim, ou tinham pelo menos até então,
Era um momento que o Inter precisava contar com o D'Alessandro, porque o Inter estava precisando desse cargo que o D'Alessandro tá ocupando hoje, e que o D'Alessandro tem toda a idolatria do Inter, e aceitou o convite do Alessandro Barcelos, mesmo eles tendo essa rixa política, digamos assim, na época, né, por questões de dívidas que o Inter tem com o D'Alessandro, que é de 2013, enfim. E o presidente Barcelos agradeceu bastante o D'Alessandro por ter topado esse desafio, né, que disse que o D'Alessandro falou: o Inter é maior que tudo, o Inter é maior que qualquer rixa política, e isso o D'Alessandro sempre tinha falado, né, ele só externava que estava um pouco chateado com a postura do clube com relação a essas dívidas. Como eu já falei também, o presidente ele acabou assumindo a responsabilidade, então ele disse que a direção tem responsabilidade e assumiu as críticas, né, que são feitas a eles, e disse que não é dos jogadores a responsabilidade é dele, bateu no peito, disse que é com ele, e reforçou também aquilo que o D'Alessandro já tinha comentado, que o D'Alessandro falou, que na verdade a equipe do presidente Barcelos, todos os cargos que hoje se ocupam, os jogadores, enfim, são temporários, mas que quem permanece é o Inter e são os torcedores que estão aqui defendendo. Falou também sobre as questões financeiras, então, da dívida do Sport Clube Internacional. A gente sabe que a dívida que o Inter tem é uma dívida grande. Num determinado momento, o Baldasso, se eu não me engano, perguntou sobre a venda de jogadores. O Inter vendeu agora o Igor Gomes, né, pro mundo árabe, e o Inter que tá mal de zagueiro, inclusive agora o mercado se machucando, é mais um problema que a gente tem pra zaga, e aí acho que foi o Baldasso que perguntou, não fica com pouco zagueiro, presidente? E aí o presidente entrou nessas questões financeiras, dizendo que a gente precisa vender para cobrir esse orçamento que foi um pouco rompido com a questão das enchentes e que a gente precisa fazer essa receita no momento para justamente recuperar um pouco das dívidas que a gente tem. Já entrando nesse assunto das dívidas, ele explicou que embora a dívida tenha aumentado nominalmente, né, que a gente pode dizer que nominalmente a dívida estava em 620 milhões e foi para 691 milhões agora, essa é a dívida atual do Inter, ela estaria muito maior, ela estaria beirando a casa de 1 bilhão se o Inter não adotasse essa postura de pagar e de honrar com as dívidas que já tem. E por que isso acontece? Isso acontece porque a Selic, né, que é a taxa de juros, ela vai aumentando, ela vai oscilando ao longo dos anos, e ela foi oscilando sempre para mais no período que o Barcelos teve, e o Barcelos ia quitando parte da dívida. Por que a dívida então aumenta nominalmente? Porque mesmo pagando a dívida, os juros que já existem sobre as dívidas que já existiam, no caso, eles vão comendo soltos. Então, mesmo que tu pague parte da dívida, a dívida que já existia, ela vai subindo em função dos juros. E aí, para comparar isso, ele falou sobre a taxa da Selic, né, que é a taxa de juros, e a taxa da dívida, o aumento da dívida, na verdade, taxa de aumento da dívida. Então, ele disse que em 2022 a Selic estava em 4% e a dívida aumentou 2% só. Em 2023 a Selic foi a 12% e a taxa da dívida aumentou só 3%. Então, ele se defendeu falando exatamente isso, que nominalmente a dívida aumentou, e aí tem o pessoal que critica a gestão, né? Não era o Barcelos que estava pagando as dívidas, como que a dívida aumentou? E aí ele explicou que é justamente em função dessa taxa de juros. Ele também falou sobre a Liga Forte e da Libra, né? O Baldasso questionou ele por que isso foi escolhida a Liga Forte, agora a gente tá vendo que a Libra às vezes é melhor e não sei o quê. E ele disse, o presidente falou, que ele ouviu ambas as propostas da Liga Forte e da Libra, né? E escolheu com base naquilo que beneficiaria mais o clube. Ele apontou uma tendência de que as ligas se unifiquem, né, mais pra frente, justamente porque é o que acontece com La Liga e já aconteceu com o NFL, mas que disse que entendeu que na época seria melhor o Inter assinar com a Liga Forte e não com a Libra, e por isso fez essa escolha. E ele acha que fez uma boa escolha, que o que está se apontando e está se dirigindo agora para que isso realmente se comprove na prática, mas que a gente tem que ir avaliando e tem que sim ir cobrando ele, e ao longo dos anos se passando, a gente tem que analisar sim e ver se o contrato foi abusivo, se não foi, mas que ele tem certeza que fez um baita negócio e que realmente a Liga Forte foi a melhor decisão. Falou também sobre SAF, rapaziada, falou sobre SAF, um modelo de gestão do Inter. Então ele falou que o Baldasso perguntou se o Inter estava se caminhando por conta da dívida, né? Porque, enfim, mesmo pagando as dívidas, a gente viu que a dívida nominalmente vai crescendo, né?
Se a gente não... O presidente falou, se a gente não chegar e der um baita dinheiro para bater o valor da dívida, a dívida a tendência é que cresça nominalmente, como eu já falei. E aí o Baldasso perguntou se a melhor solução seria, então, virar SAF. E aí o presidente disse uma coisa bem curiosa pra mim, que, na verdade, o Inter não precisa virar SAF pra conseguir esses investimentos e conseguir esse dinheiro de caixa pra bater as dívidas, né? Ele falou que até um projeto que ele sabe, que ele tá fazendo, e a gente sabe que ele tá fazendo, que é das debêntures, que é pra levantar um caixa, e ele criticou bastante o modelo não de gestão, mas o modelo da política do Inter, que é muito defasado. Ele falou que é muito... defasado mesmo, assim, que a gente precisa atualizar esse modelo de política, que não existe um modelo de política ser feito assim, e que pra gente conseguir investimento, ninguém vai querer investir em um modelo de política ultrapassado, ele falou, né? Mas que a gente consegue sim investidores e pessoas que confiem no clube, num clube societário, né? Se esse modelo de política for atualizado. Então ele defendeu com unhas e dentes aí que a gente reformule esse modelo de política do Esporte Clube Internacional, que não precisa virar SAF para conseguir esse dinheiro, mas, enfim, que ele acredita que consegue fazer isso sem virar SAF, mas que não sabe, né, se vem a virar SAF ou não num futuro. E aí foi questionado, né, sobre, se dá para fazer isso, por que tu já não faz, né, basicamente. Perguntaram isso para ele. E aí ele explicou, cara, a gente agora tá focado no futebol, né? A gente tá vivendo uma temporada que até pouco tempo atrás a gente tava com bastante críticas, porque o futebol não era dos melhores apresentado, e agora a gente conseguiu reverter isso, e a gente tá em busca de uma vaga na Libertadores, né? O presidente colocou os pés no chão, falou só de Libertadores, não falou em nenhum momento de título, mas ele falou, cara, a gente precisa primeiro resolver essa questão do futebol, encerrar essa temporada, encerrar de uma maneira boa, um desfecho bom, depois de tudo que a gente viveu em 2024, e aí sim... Nesse meio tempo entre temporadas, a gente consegue fazer essa avaliação do que a gente pode mudar internamente e também no futebol, né? Porque também precisa fazer as contratações nesse meio de temporadas. Falando em contratações, o Jairo Vinck, como se soubesse de alguma coisa, eu acho que o Jairo Vinck sabia de alguma coisa que não quis revelar, ele perguntou de Oscar. Perguntou se tem uma possibilidade do Oscar ser jogador do Inter, né? Nessa temporada ou na próxima. E perguntou como se soubesse de alguma coisa. Então o Jairão acho que sabe de alguma coisa, mas não quis revelar, obviamente para não interferir em nenhum momento ali no negócio, mas o presidente negou, disse que a chance é zero hoje do Oscar jogar no Inter. Disse que a chance é zero, que ele tem várias propostas, todo mundo quer, daqui a pouco o Oscar quer voltar para a Europa, enfim, veementemente negou com todas as forças aí a vinda do Oscar. Falando de arbitragem, ele criticou bastante a arbitragem brasileira, disse que cobra bastante a CBF com relação a isso, mas foi perguntado da arbitragem justamente por causa do jogo do Grêmio de ontem, que foi bem polêmico, né? Eu acho que foi pênalti no Hulk e também que foi mão do Bright White, mas tem gente que não acha, né? E o pessoal ali, pelo menos o Baldasso, também concorda que não foi pênalti ou que não foi gol, alguma coisa nesse sentido, e aí por isso ele foi questionado. E o presidente falou... Cara, a arbitragem brasileira é ruim, defende a profissionalização da arbitragem brasileira, mas ele disse, né, que teme que o Grêmio utilize isso a seu favor. E como que utilize isso a seu favor? Que o Grêmio faça aquilo que sempre faz, que está acostumado, principalmente com o Renato, de fazer tendenciar a arbitragem a marcar as coisas a seu favor, justamente porque foi prejudicado, entre aspas, nessa última rodada. Então ele disse que tem um temor com relação a isso e que vai sim cobrar bastante a CBF para que isso não aconteça. Último assunto, o último apelo que ele teve, a última conversa que eles tiveram ali, o último tópico na entrevista, no caso, né, foi um apelo para a torcida. Ele pediu para que a torcida se juntasse ao Inter nesse momento, e principalmente no nosso próximo jogo, que é o Grenal, no dia 19, às 4 horas da tarde. Ele fez um apelo para a torcida para que a gente compareça no estádio Beira-Rio no sábado, dia 19, e pediu para que todo mundo que puder esteja lá presente para que a gente faça uma baita festa e consiga vencer esse clássico, valeu? Então, basicamente foi isso. Ele avisou, inclusive, quem é sócio aí de check-in pode fazer o check-in a partir de domingo agora, nesse próximo domingo, e pediu para que o resto da torcida também compareça, para que a gente apoie o Esporte Clube Internacional e saia vitorioso nesse clássico. Disse também
que o Clássico não é o último jogo do campeonato, então que a gente precisa vencer e que ele quer vencer, mas também que o campeonato não vai acabar, que o Inter vai estar horrivelmente mal se a gente perder o Grenal, no caso. E é isso, rapaziada. Ele finalizou fazendo esse apelo para a torcida e agradecendo o Baldasso pela oportunidade, pelo espaço. A gente sabe que o Baldasso é um grande crítico da gestão do Barcelos, mas o Baldasso também fez questão de dizer assim: pô, rapaziada, vocês sabem que eu sou um grande crítico, mas o Barcelos é meu companheiro de trincheira aqui, ele é colorado, o Baldasso se criou comigo na arquibancada, o Barcelos, no caso, se criou comigo na arquibancada, é muito colorado, então realmente ele fez essa consideração, mesmo sendo um grande crítico do Barcelos. E é isso aí, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam desse resumo, desse estilo novo de vídeo aqui que eu fiz também. Cara, se vocês querem assistir a entrevista completa, sigam lá no canal do Baldasso, que a entrevista completa. Tá bem legal esse bate-papo com o presidente Alessandro Barcelos. Valeu? Tamo junto, te inscreve aqui no canal Alento Colorado, deixa teu like, comenta aqui embaixo. E não esquece de registrar na Betano com até R$1.000 de bônus no teu primeiro depósito. Valeu? Tamo junto e é nóis.